Boa noite, queridos. Tudo bem com você? Está animado nessa quinta-feira chuvosa? Temos motivos para nos alegrar, não é verdade? Estar na presença de Deus, e para mim, é sempre uma alegria muito grande estarmos juntos aqui, adorando a Deus, nesse lugar, onde eu não me canso de dizer, né, e eu sempre procuro valorizar, você sabe disso, né? A maneira como você entra por aquela porta ali faz toda a diferença. Não depende da igreja estar cheia, não depende se o grupo de música vai cantar bem, não depende de quem vai pregar, só depende do teu coração. Porque nós temos um Deus que o prazer dele é se revelar para um coração que tem fome e sede dele. Tudo que tem para acontecer na tua vida hoje só depende de você. Do teu coração, da maneira como você entra. E eu sempre tomo esse cuidado de entrar nesse lugar aqui, reverenciando esse lugar onde, ao longo de alguns anos, eu tenho sido transformado, eu tenho muito respeito por esse altar, por esse púlpito, né, pela vida dos pastores dessa igreja, todos meus amigos, e para mim é sempre uma honra, uma alegria estar aqui, compartilhando um pouco daquilo que eu aprendo aqui mesmo, com todos eles aqui, né, tudo aquilo que eu aprendo aqui, compartilhando também um pouquinho com você, amém? Tem espaço no teu coração para a palavra de Deus aí? É beira do caminho, não? Não? É solo pedregoso, não? É o quê? Cheio de espinho, não? É boa terra? Então a semente vai germinar e vai produzir a 30, 60 e a 100 por um. Amém? Porque o próprio Espírito que inspira quem vai falar, ele também abre o entendimento de quem vai ouvir. O Espírito que inspira quem vai falar conhece a necessidade de quem está ouvindo. E é Ele que faz tudo. Amém? Então, a gente só depende dEle. Então, e é sobre Ele mesmo que a gente vai falar, gente. Ao longo dessas quintas, né, esse tem sido o tema, a influência da pessoa do Espírito Santo. Tem sido falado tanta coisa boa aqui. Eu não sei se você tem acompanhado, mas hoje a gente tem o privilégio de ter o recurso da tecnologia a nosso favor. Está tudo lá no YouTube. Né? Então, pessoas, todos os pastores, homens de Deus têm vindo aqui, têm colocado tanto fundamento a respeito desse assunto, que é um assunto tão sério para a nossa vida cristã, gente. Sabe, a pessoa do Espírito Santo, a influência dele é o que faz a diferença no tempo que nós estamos vivendo. Eu sempre falo sobre isso, né? O que faz a diferença entre o tempo da lei e o tempo da graça é exatamente a pessoa do Espírito Santo. A ponto do apóstolo Paulo, já estou começando totalmente diferente do que eu preparei aqui, a ponto do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, comparar o ministério da lei como o ministério da letra e o ministério da graça. O tempo da graça ele chama de ministério do Espírito. O que é isso? A ponto de Jesus dar uma declaração lá no Evangelho de João, ó, é melhor para vocês que eu vá. O que é isso, gente? Imagina agora, se coloca agora no lugar dos discípulos, batendo um papo com Jesus, acostumados com a presença de Jesus, caminhando com Jesus para lá e para cá, de repente, Marquinhos, ouve assim, estou indo, aí eles tomam aquele choque, e aí depois eles ouvem assim, é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não pode vir. Então, o Espírito Santo ele vem resolver uma questão, porque Jesus, naquele corpo terreno, estava limitado. Agora, o Espírito Santo não, ele habita dentro de cada um de nós. Influência do Espírito Santo é isso, é aquilo. O que significa a palavra influência? É aquilo que está fluindo dentro. Então, falar da influência da pessoa do Espírito Santo é falar do Espírito Santo fluindo em nós e através de nós. Amém, queridos? Então, abre teu coração aí, porque Deus ele quer acrescentar coisas, e o subtema que eu trouxe para a gente conversar, agora eu já não sei se está ligado ou desligado, deixa eu ver. Estava ligado, né? Mas eu apertei aqui e não foi, deixa eu ver. Não está indo. Aí, ó, é isso que eu quero conversar com você hoje. Vivendo, eu gosto quando você completa, porque aí eu sei que eu não estou sozinho aqui, tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso. E não saiu da minha cabeça esse tema. Saiu lá do livro de Gálatas, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, verso 16, que está escrito assim, ó, digo, porém, o seguinte, vivam-no e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O que é isso? É um conselho que ele está dando, olha, viva no Espírito. O que é viver no Espírito, queridos? Viver no Espírito, ou a gente pode falar também, se encher do Espírito,
andar no Espírito, nada mais é do que voltar a nossa atenção. E eu estou muito feliz, né, no momento da música aqui, foi ministrado pela Luciana, foi ministrado isso mesmo, entrega, um coração mais rendido a Deus, sabe, uma atenção mais voltada para as coisas espirituais. Viver no Espírito é dar atenção às coisas do Espírito, é criar uma consciência viva e ativa sobre a presença da pessoa do Espírito Santo em nós, e não somente isso, criar uma percepção, uma sensibilidade maior às coisas espirituais, ao mundo do Espírito. Isso é viver no Espírito, porque de modo geral, a gente vive muito no natural. A nossa consciência de coisas naturais, ela é muito alta. Para tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, se você não parar, se você não se atentar, você acorda, já tem que tomar banho, já tem que escovar o dente, já estou atrasado, já tem que entrar naquela roupa, já tem que descer, já tem que pegar aquele ônibus, aquele Uber, aquele carro, e já tem que enfrentar o trânsito, e já tem que chegar no trabalho, já no trabalho já tem coisa me esperando, e já tem que fazer isso, já tem que... Onde é que está a tua atenção para as coisas do Espírito? Se você não prestar atenção, passa o dia todo e eu e você, nós só nos envolvemos com coisas desse mundo natural, queridos. E a influência da pessoa do Espírito Santo vai ficando pequenininha, pequenininha, pequenininha. Porque o nível da influência da pessoa do Espírito Santo em você será proporcional ao nível da atenção que você dá a ele. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Tudo na nossa vida cresce por atenção. Tudo cresce por atenção. Começa a dar atenção para o teu casamento. Você vai ver, um negócio vai esquentar. Aleluia. Ela ri porque ela sabe. Viu que a risada mais alta foi a dela, né? Lá em casa o culto é pentecostal, gente. Dá atenção que você vai ver o negócio ficar legal. Dá atenção para os teus filhos, que você vai ver a tua relação com eles bombar. Dá atenção para a tua saúde física, começa a praticar uma atividade. Lá vem esse pastor falar de academia, eu vou falar sempre, porque tem a ver com a tua saúde, cara. Academia não é questão de gostar ou não gostar, é saúde, ponto final. Músculo só tem duas opções, ou você cuida ou você perde, principalmente quem passou dos 40. Tem que cuidar. Não gosto de academia, eu não gosto de jiló, não gosto de beterraba, está igual criança, não gosta de academia, não gosta, vai lá e faz, sem gostar mesmo. Então, tudo cresce por atenção. Se eu dou atenção para as coisas do Espírito, a força da influência da pessoa do Espírito Santo vai crescer. É exatamente isso que Paulo está falando. Olha, vivam no Espírito, se voltem para o Espírito, se encham do Espírito, e aí sim vocês jamais satisfarão os desejos da carne. É o segredo, gente. Presta atenção, é nos voltarmos mais para Ele. A gente tem essa impressão errada, o Espírito Santo está me acrescentando tanta coisa, eu vou ficar só nesse, pastor, vai ser só esse aí mesmo, que nem o senhor falou. Olha só, a gente tem a impressão errada, Marquinho, de que, Adriano, ser cheio do Espírito é ter mais do Espírito. Mas ser cheio do Espírito não é ter mais do Espírito. Ser cheio do Espírito é o Espírito ter mais de nós. Porque Ele está em nós, dentro de nós. A presença dEle está em nós. Então, ser cheio do Espírito depende do meu nível de entrega a Ele, de passar tempo com Ele, da presença dEle. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Cara, se vocês viverem no Espírito, se vocês derem atenção a essa pessoa, tem alguém morando aí dentro. Pastor Gabriel falou, se vocês derem atenção a essa pessoa que está morando aí dentro, se vocês estiverem ligados nele, como o pastor Maurício ministrou, se vocês permanecerem nele, como o pastor Maurício ministrou aqui, vocês jamais vão cumprir ou satisfazer os desejos da carne. Quem está entendendo isso que eu estou falando, gente? Já podia terminar, porque o recado dessa noite é esse. Eu achei legal pra caramba, porque a Luciana falou exatamente isso na hora do louvor. Ela falou, essa noite uma noite de mais entregue, é isso mesmo, gente. Não tem segredo, não tem fórmula mágica, não tem caminho fácil. Quem está entendendo isso? Então nós precisamos nos voltar, porque no mundo natural não tem nada de espiritual.
Então, se você vive só no natural, não dá certo. Eu quero continuar lendo o texto de Gálatas, só para você entender como é que dentro de nós existem essas duas influências que elas estão concorrendo e dependem dessa tensão para crescer e vencer essa guerra. Eu coloquei aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 17 até o verso 22, ou 23, e eu coloquei na versão da Bíblia Viva. Vai abrir um pouquinho o teu entendimento. Dá uma olhada como é que é. Porque nós... ele está dizendo no verso 16, vivam no Espírito. Por quê? Porque nós, por natureza, e aí ele está falando da natureza humana, natureza terrena, está falando dessa carne, por natureza gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. Inclinação natural do homem, carnal, humana. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais, humanos. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós, e os nossos desejos nunca estão livres. Eu não passei, desculpa. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. É porque o 17 é tão grande que eu tive que botar em 2 slides. Olha no verso 19. Entretanto, quando vocês seguirem as suas próprias inclinações erradas, ele está dizendo, se vocês alimentarem, se vocês derem vazão a uma natureza humana, a uma inclinação humana que está dentro de vocês, como já foi falado, guerreando contra a natureza de Deus, contra a influência de Deus, contra a influência do Espírito Santo em nós, existe uma natureza humana guerreando contra essa influência, e se vocês derem vazão, se vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados, e aqui agora ele vai listar as obras da carne, ele vai falar lá, pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, verso 20, idolatria, feitiçaria, ou seja, incentivo à atividade de demônio, ódio, luta, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor somente para si mesmo, queixas, críticas, olha só, o sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho. E haverá falsa doutrina, obras da carne, inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda essa espécie de coisas. Está falando que isso aqui vem como consequência de nós seguirmos a nossa inclinação humana. Isso aqui vem como consequência da inclinação humana natural do homem terrena em alta. Isso aqui vem como consequência da influência da pessoa do Espírito Santo bem pequenininha. E ele ainda vai completar dizendo, vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida, como é que é? Não herdará o reino de Deus. O resultado de uma influência carnal em alta. Agora ele vai para o outro lado, fruto do Espírito, verso 22. Mas... quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, graças a Deus, Ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas, é o que ele está dizendo. Então percebe, duas forças, é o que o texto está dizendo, duas naturezas dentro de nós. Uma delas ele coloca como natureza humana, na versão da Bíblia Viva, mas na versão de Almeida ele coloca como a carne, a natureza não regenerada do homem, inclinação carnal terrena, tem a ver com o fato de estarmos nesse corpo. Amém? E a outra natureza ele coloca como a natureza de Deus, a vida do Espírito, aqueles que são nascidos de novo. Essas duas naturezas guerreando dentro de nós, é isso que o texto falou. E ele diz o seguinte: se a natureza humana ganha guerra, obra da carne. Se o Espírito Santo nos domina, fruto do Espírito. Simples assim. Eu não produzo o fruto do Espírito. Tudo que eu posso fazer é cultivar a vida do Espírito para que o fruto apareça.
mas obra da carne eu produzo. Por isso que eu fiquei meditando uma vez, por que usa a palavra obra da carne e fruto do Espírito? Por que não usa fruto da carne? Ou obra do Espírito? Porque obra é aquilo que está pronto para fazer. Você não... Agora, fruto tem que ser cultivado. Então, preste atenção, para pecar não precisa fazer força. É inclinação natural. É obra, eu produzo. É o que o homem sabe produzir. Muito bem, obra da carne. Agora, fruto do Espírito não, é resultado do cultivo da vida de Deus em nós. Tem que ser cultivado para que o fruto apareça. Quem está entendendo isso? E é muito interessante, porque toda vez que eu uso a palavra cultivo, eu me lembro do Éden. Deus colocou o homem no jardim para lavrar e cultivar. E se você pegar a raiz no original da palavra cultivar, vai sair a palavra cultuar. Então, cultivar a vida do Espírito em nós nada mais é do que prestar constante culto a Deus no nosso dia a dia. Cultuar a presença dEle, se entregar a Ele. Cultuar tem a ver com cultivar. Então, essas duas naturezas estão em nós. Quando o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 3, lá no verso 6, ele conversa com Nicodemos, ele dá a seguinte declaração: o que é nascido da carne é? E o que é nascido do Espírito é? Ele não está dizendo que nós somos ou uma coisa ou outra. Ele está dizendo que nós somos os dois. Somos nascidos da carne e somos também nascidos do Espírito. Nascidos da carne porque estamos nesse corpo. Nascidos do Espírito porque entregamos a nossa vida a Jesus. Essa guerra está aí. Quem está entendendo isso? Outra coisa que o texto diz é exatamente isso. Existe uma guerra, existe um conflito. Quem percebe que tem uma guerra no seu interior? Pensei que era só eu. Não tinha antes, né? Quando a gente não tinha nascido de novo, não tinha guerra. Tinha guerra? Não tinha. É uma coisa que eu digo lá na igreja: se tem uma coisa que o crente não faz, eu não posso garantir que a pessoa, quando ela entrega a vida dela a Jesus, recebe a vida de Deus, que ela não vai mais pecar. Mas eu posso garantir que se a vida de Deus entrou nela, ela não vai mais pecar em paz. Fique em paz não, filho. Não era para ter falado. Não era para ter falado. Vou ter, Jesus, não era para ter vindo. Jesus, sou eu de novo. Não peque em paz, porque a vida de Deus entrou em você, e o teu espírito recriado não condiz mais com alguns comportamentos que a gente ainda tem. Não condiz mais, essa guerra existe, essa guerra está aí. Ele chega a dizer que a gente gosta de fazer coisa errada, natureza humana. Não foi isso que ele falou? As coisas contrárias ao Espírito. Em outro momento ele também disse que quando o Espírito nos domina, a gente gosta de fazer coisa boa. Então, na verdade, é como se a gente não soubesse o que quer. É assim que você se sente, sim ou não? Não é não? Paulo se sentia assim. Lá em Romanos 7, ele está na maior crise. Aí ele dá a declaração assim no verso 15, ó: porque nem eu mesmo compreendo o meu modo de agir. Pô, Paulo, estou contigo, hein? Às vezes eu também não entendo, cara. Estou contigo, fechadinho, Paulo. Eu não entendo, porque eu não quero, não faço o que eu quero, faço o que detesto. Caramba, mas não faço o bem que eu quero, verso 19, mas o mal que eu não quero eu faço. Meu Deus, está doidinho, eu também, estou nessa crise. Porque segundo o homem interior, ele vai dizer no verso 22, eu tenho prazer na lei de Deus, mas alguém? Eu também. Então o homem espiritual está pronto. Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, sempre fraca para buscar a Deus, sempre fraca para orar, sempre fraca para se render, sempre fraca para se entregar, mas sempre muito forte para o pecado. Essa é a carne. Mas o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. E aí ele diz no verso 23 do capítulo 7 de Romanos, Paulo, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Enquanto estivermos nesse corpo, essa guerra vai acontecer. A regeneração é isso, gente. Na salvação, nós somos livres da culpa do pecado. Somos livres da culpa do pecado quando somos salvos. Na renovação da mente, nós somos livres do poder do pecado. O pecado não nos dominará, porque não está debaixo da lei, mas da graça. E só na glorificação nós vamos ser livres da presença do pecado e de qualquer influência dele, mas ainda não é a nossa realidade.
Ainda temos que lidar com a nossa carne. E é legal porque a Bíblia ensina que quem tem que lidar com ela somos nós, não é Deus. Somos nós que tem que lidar, porque existe uma inclinação humana que naturalmente ela vai tentar nos seduzir. Ela vai tentar nos arrastar para praticar aquilo que o Espírito Santo não aprova. E toda vez que a gente mantém essa alimentação das coisas da carne, a Bíblia chama de apetite da carne, toda vez que a gente mantém isso em alta, não se voltando, não vivendo no Espírito, não se voltando para as coisas do Espírito, o negócio fica estreito para o nosso lado. Não dá, essa carne tem que ser mortificada. É o que eu coloquei aqui, ó. Se nós permitimos que a inclinação humana seja alimentada, vamos praticar coisas que não têm nada a ver com a influência da pessoa do Espírito Santo em nós. Tem nada a ver com ele. Ele não está aprovando, ele não está satisfeito, mas a gente não está atento, porque há essa natureza humana, a gente está se cercando de coisas que estão deixando ela mais forte do que a própria influência do Espírito Santo em nós. É nesse lugar que o diabo nos tenta, gente. Ele é o tentador. A tentação é externa. O tentador é externo, mas a tentação é interna. O tentador é o Satanás, mas a tentação é humana. É a concupiscência da nossa própria carne. Como está lá em Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Somos seduzidos por nossas próprias concupiscências carnais, humanas. E é nesse lugar que eu e você não podemos estar. É algo que é nosso papel, é nosso dever mortificar, para que a influência do Espírito cresça em nós. Quem está entendendo, gente? Essas inclinações aí que a gente está conversando são da alma do homem ainda não regenerada. Porque a regeneração da alma é um processo que começa na conversão e vai até a glorificação. Todos nós estamos nesse processo. A inclinação ainda está aí, ela vai diminuindo à medida que a gente vai renovando a nossa mentalidade na palavra e buscando a Deus, mas ela está aí. E isso é real para cada um de nós, mais para uns do que para outros, mas todos nós estamos nessa caminhada diária. Então, em Cristo, como novas criaturas, e agora sim com vida espiritual, nós somos chamados à responsabilidade de fazermos alguma coisa em relação à carne. Todo o ensino bíblico em relação à carne é que devemos estar dispostos a mortificá-la, levá-la para a cruz todos os dias. Se nós não estivermos, escute isso, dispostos a mortificar a carne, ela vai mortificar a influência do Espírito Santo em nós. Não tem como essas duas naturezas estarem em alta. Se a carne está em alta, a influência do Espírito está baixa. Se a influência do Espírito está em alta, a carne também ela é esmagada. Mas isso depende da minha e da tua cooperação. E a carne ela é mortificada através de pequenas decisões diárias, de nos voltarmos para Deus, para a sua palavra e para o Espírito. Pequenas decisões, não são grandes. Queridos, presta atenção, ninguém tropeça em pedra grande. Pedra grande a gente vê de longe. A gente tropeça em pequenas atitudes diárias. Pequenas atitudes diárias. Pequenas decisões diárias vão fazer com que nós nos voltemos mais para as coisas de Deus, do Espírito, e essa vida e essa influência vai se fortalecer, vai crescer no nosso interior, a sensibilidade, ela fica mais alta, gente. É o que eu coloquei aqui, ó. São pequenas decisões tomadas diariamente, de maneira bem consciente, que vão fortalecendo a vida do Espírito em nós e, consequentemente, aumentando o seu poder de influência em nós. A influência do Espírito Santo em você depende da atenção que você dá a Ele. Pequenas decisões diárias. Então, botei uma imagem aqui para você refletir um pouquinho. Às vezes é assim mesmo. WhatsApp visto a 3 minutos. Bíblia visto a 5 dias. Quais são as pequenas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia?
Viver no Espírito, se voltar para Deus, é uma escolha diária. E são pequenas escolhas. Bem pequenininhas que eu e você, eu não posso tomar essa decisão por você. Eu não posso me encher do Espírito por você. Essa jornada é individual. Posso orar por você para Deus te ajudar, mas tem muita gente pedindo oração, mas orar mesmo não ora. Se eu orasse mais, eu não pedia tanta oração, gente. Não, é verdade. Tá rindo. É a verdade. Ora por mim, cara, não escolha o caminho mais fácil. Senhor, pastor, ora por mim para Deus tirar esse desejo. Não, esse desejo não vai sair de você, você tem que aprender a lidar com ele. É a carne. É você que tem que lidar. É você que tem que levar para a cruz. Eu não posso fazer isso por você. Minha oração vai te ajudar, não vai ajudar muito. É uma decisão diária. Decisões do tipo, ficar mais 1 hora no celular ou colocar a leitura bíblica em dia. Assistir uma série da Netflix ou assistir uma série de mensagens. Passar 30 minutos conversando à toa no telefone ou com alguém que você encontrou no corredor, porque não tem tempo, mas se encontrar a vizinha no corredor, fica meia hora. É alimentar uma conversa de meia hora com a vizinha ou alimentar uma conversa com Deus de 30 minutos? É na hora do almoço lá no meu trabalho, tirar o restante do horário do almoço para ficar conversando fiado, botar a fofoca em dia, falar mal do chefe, ou clicar no link da live de oração, que é de 12:00 a 1:00. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Pequenas escolhas diárias que nós temos tropeçado e a gente quer que a influência do Espírito Santo esteja em alta. Essas pequenas escolhas, se você não sabe, cada escolha que você faz, você escolhe que natureza alimentar. Porque nós lemos que as nossas escolhas nunca estão livres de uma das duas pressões. Então, se eu não estou alimentando o Espírito, automaticamente a carne está sendo alimentada. Pequenas escolhas. Quem está entendendo isso, gente? Viver no Espírito não acontece de maneira automática, precisa ser intencional. O que acontece de maneira automática é eu viver na carne. Isso aí não precisa fazer força. Como o pastor Hélio diz, abrir o olhinho e já está descendo ladeira. Preciso tomar a decisão de me voltar para as coisas espirituais, ligar o meu homem interior. Não tem força para andar na carne. A carne anda sozinha. Tem força para andar no Espírito. Quando eu digo força, é esse esforço que está escrito que o reino de Deus é tomado por esforço. Da minha parte, de quebrar a naturalidade, quebrar a preguiça. Tem várias maneiras de você treinar isso. Falei aqui, algumas pequenas escolhas, nos voltarmos para a palavra, para a oração, jejuarmos. Existe uma arma poderosa no jejum. Se você consegue controlar teu apetite, você consegue controlar muita coisa na tua vida. Porque o apetite é feroz. Eva caiu por quê? Esaú vendeu por quê? O diabo tentou Jesus em primeiro lugar aonde? Tem algo poderoso no apetite. E por que a gente é conhecido como o povo que não bebe, mas come? Crente come porque tem alguma coisa errada com o nosso domínio próprio. Tem alguma coisa errada com o controle da carne, do apetite carnal. E aí é apetite mesmo. Não, estou falando coisas que escolhas diárias. Gente, não tem nada demais. A gente gosta de comer e tal, é legal pra caramba, mas tudo é um treinamento. Se eu me treino sempre a me entregar tudo que eu quero, tudo que eu gosto, e pego mais, e quero mais, e pego mais, e pego mais, eu estou só treinando a tudo que a carne quiser, eu vou dar para ela. Então, você pode treinar no jejum, você pode treinar também praticando uma atividade física, lá vem ele de novo, porque a preguiça também é obra da carne. E aí, quando você vai sem querer ir, você já está vencendo a carne, já está quebrando a carne, já está botando a carne no lugar dela. Tá? Pior erro que as pessoas cometem é achar que quem treina há muito tempo, treina rindo. Não, gente, todo dia eu também não quero. Eu também não quero. Mas eu não estou preocupado com o que eu quero, é o que tem que ser feito. Disciplina é isso, fazer o que tem que ser feito independente da vontade. Eu continuo fazendo. E tudo isso é treinamento para matar a carne. Tudo isso que eu estou falando aqui, você vai matando ela.
Porque se eu me entrego, não vou não hoje, a carne gosta, fica aí mesmo nesse sofá. Já percebeu? Tu chega em casa do trabalho, se sentar já era. Sentou, tu vai, sentou. Não, vou sentar aqui só um pouquinho. Já vou tomar banho. Aí tu vai caçar um negócio para jogar o pé em cima. Vai puxar um negócio, tu não vai nem pegar não, que tu não quer mais já ler, tu vai caçar com o pé, assim, uma almofada, um puff, vai jogar o pé em cima. Daqui a pouco tu vai jogar as duas pernas para cima, daqui a pouco, no quartel é assim, ó, não posso parar. Se eu paro, eu sento, se eu sento, eu deito, se eu deito, eu durmo, se eu durmo, eu morro. No quartel é assim. Não posso parar. Se eu paro, eu sento, se eu sento, eu deito, se eu deito, eu durmo, se eu durmo, eu morro. A gente fala isso o tempo todo, porque às vezes a gente está na guarda e não pode dormir. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? A carne está aí para nos seduzir em todas as áreas. Gente, viver no Espírito é um treinamento, é isso que eu estou querendo te passar. E você pode treinar em todas as ocasiões, até na hora de escolher a batata frita ou a salada. Pode treinar. Você pode treinar, vencer a força da carne. Somos nós que temos que fazer algo com relação à carne. Senão ela nos arrebenta. Olha só o que está escrito aqui em Efésios 4, 22. Contra a antiga maneira de viver, ou seja, uma maneira de viver inclinada para as coisas da carne, vocês foram ensinados a fazer o quê? Sou eu que tiro essa roupa. Sou eu. Despir-se do velho homem, que se corrompe, olha lá, os desejos lá. Desejos da carne, desejos enganosos. Serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade, da palavra, do Espírito Santo, da influência dele em nós. Então preste atenção, sou eu que tiro essa roupa e sou eu que ponho essa roupa. Sou eu que me livro da antiga maneira de viver, uma vez que agora eu sou nova criatura, tenho a vida de Deus em mim, Ele me deu essa capacidade, na influência, na ajuda, no auxílio da pessoa do Espírito Santo, e eu me visto dele todo dia. Então eu coloquei dessa maneira, me despi da antiga natureza e me revesti da nova natureza, nada mais é do que tomar a decisão de cortar a alimentação externa, que fortalece a inclinação carnal, e se voltar conscientemente para a vida de Deus que está no nosso interior. Isso é se despir do velho homem e se vestir do novo. É tomar uma decisão consciente de cortar alimentações externas e me alimentar do que está dentro. Da vida de Deus em nós. É uma decisão, como eu falei aqui, pequenas decisões diárias. E toda a Bíblia aponta para essa direção. A nova natureza é algo que precisa ser cultivado para florescer. E a carne está aí. Eu pensei que ela tinha morrido no batismo, mas ela não morreu. Eu já te contei essa história aqui, não já? Eu vou te contar de novo para você rir um pouco. Já está acabando o meu tempo mesmo, não vou conseguir terminar. Ó, escuta. Novo convertido, estava aquele negócio, ó, o velho homem vai morrer. Eu, aleluia. Estava numa guerra danada, querendo fazer um montão de coisa e lutando para vencer aqueles comportamentos, acabando de vir do mundo cheio de vícios, cheio de carrapicho, cheio de defeito, todo arrebentado, lutando. Aí eu falei, não, o velho homem vai morrer, você vai ser uma nova criatura, vai ficar nas águas do batismo. Eu, aleluia, acreditei, gente. Acreditei que eu ia sair dali, não ia ter mais. Eu sou outra pessoa, acreditei. Se falasse que eu ia sair dali voando, eu acreditava. Novo convertido, irmão. Novo convertido acredita em tudo, isso é bom. Beleza, chegou o dia do batismo, fomos todo mundo para o sítio, todo mundo de roupinha branca, aleluia, coisa linda. Todo mundo santo, já vou entrar, já estou pronto para entrar no céu. Aleluia. Vestes brancas e tal. Entrei naquela piscina, o pastor vai me batizar. É agora que ele vai morrer, essa velha. Vou perder essas vontades, vou perder isso tudo, isso vai acabar. Eu estava assim, gente. Me jogou lá dentro. Pastor, não quer me deixar mais um pouquinho aqui embaixo, não? Que o negócio aqui é feio. Não, já está bom. Já está batizado. Saí, beleza. Estou no sítio. Pronto. Aleluia. Comecei a ver tudo colorido. Era preto e branco, ficou tudo colorido. Meu Deus, os irmãos, eu te amo, meu irmão, no amor de Jesus. Aleluia. Me dá um abraço aqui e tal. Estamos no sítio. Vai rolar o futebol. Aí eu...
Ih, rapaz, vamos embora. Não, futebol da igreja. Futebol da igreja é uma maravilha, só tem santo. Ninguém faz nada com ninguém, que coisa linda. Aqui todo mundo pode. E eu sou nova criatura, esse pessoal já é batizado há muitos anos. Então, vamos jogar bola. Meu irmão, na primeira bola que eu recebi, veio um filho de Deus. Ele deu um carrinho, mas é aquele carrinho que corta a grama baixinha. Pedro entrou com vontade, meu irmão. Quando ele entrou, maquitou. Meu irmão, me subiu uma ira. Eu olhei para ele assim, eu falei, ué, tu tá aqui ainda, cara? Tu era para ter morrido na piscina. Tu tá aqui. Aí eu entendi que o velho homem tem que ser morto todo dia. Tem que morrer todo dia. O ensino bíblico é esse, dá uma olhada. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Essa responsabilidade é nossa. Está no texto que a gente leu de Gálatas 5, a gente foi até o 23, esse aí é o 24. Como é que ele encerra lá? Obras da carne, fruto do Espírito. Olha Colossenses também, 3,15. Fazei, pois, quem faz morrer? Quem faz morrer? Fazei, pois, morrer o quê? A vossa natureza terrena. Essa lista te parece familiar? Prostituição, impureza, paixão. Parece familiar? Gálatas 5, 18, sim ou não? Obras da carne. Olha aqui de novo. Sou eu que faço morrer as obras da carne. E tem muita gente na igreja chamando de obra do diabo aquilo que Deus chama de obra da carne. Não é o diabo não, é a carne em alta. Olha o que o diabo está fazendo. O diabo, não foi o diabo não. Quem conhece a história do fazendeiro? Vou contar outra história. Pastor, vou contar outra história. A história do boi. Quem conhece a história do boi? A história do boi é o seguinte. 2 fazendeiros, pega essa, Adriano. 2 fazendeiros eram um vizinho. De cerca. Aí tinha um boi amarrado, gente. Aí o boi se soltou da corda. Invadiu a fazenda do outro vizinho e acabou com a plantação do vizinho. Acabou com a plantação do vizinho. O vizinho que teve a plantação destruída, Dani, ficou com raiva do vizinho, foi lá e matou o vizinho, o dono do boi. O filho do dono do boi, sabendo que o vizinho matou quem? O pai dele. História tu acompanha bem, né? Tu gosta de uma história. Sabendo que o vizinho matou o pai dele, foi lá e matou o vizinho. Meu Deus, e aquele negócio foi só... Chegou uma pessoa, olhou, olha o que o diabo está fazendo nessa família. O diabo foi e falou assim, eu não, eu só desamarrei o boi. Às vezes, o diabo só desamarra o boi. O restante quem faz é a carne em alta. E a gente coloca desculpa em temperamento, não porque eu sou assim mesmo. Não porque... Gente, é algo que tem que ser mortificado. Porque senão a influência do Espírito não sai. Amém, queridos? É uma responsabilidade nossa, levarmos essa carne para a cruz todo dia. É uma responsabilidade nossa tomarmos pequenas decisões diárias e nos comprometermos com a vontade de Deus e com a vida de Deus que Ele já colocou no nosso interior. Ele nos deu uma vida. Ele nos resgatou da morte. Ele fez aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Ele pagou um alto preço para nos comprar. Ele quitou completamente a nossa dívida. Ele esmagou a cabeça da antiga serpente. Ele nos devolveu autoridade no mundo espiritual. Ele colocou a sua lei no nosso coração. Ele tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne. Ele nos deu uma nova natureza. Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Ele nos inseriu no reino do seu Filho amado. Agora é com a gente. Precisamos cultivar essa vida, precisamos nos voltar para Deus, precisamos investir tempo na presença de Deus. A gente não se cansa de falar, todo mundo sabe aqui, meu irmão, você tem que buscar Deus, você tem que buscar Deus, tem que buscar Deus, tem que buscar Deus. Não existe outra solução. Viver no Espírito, andar no Espírito, se encher do Espírito é a única arma contra a inclinação da carne, é a única maneira de você viver uma vida cristã vitoriosa. Fique de pé, eu quero orar por você.
Eu vou ficar por aqui, não vou conseguir terminar. Três, 5, né? O Gabriel me corrigiu aqui a minha referência. Colossenses 3, Elu, Colossenses 3, 5. Entrou um ali, deve ter sido um erro de digitação. Não foi não, foi eu que errei mesmo. Não, deixa. Não vou dar essa moral para ele não, eu cometi um erro. Não foi ele não. Gente, você está falando, mas isso é brincadeira. É coisa que, cara, ele se aproveita de oportunidades. E às vezes, pastor Maurício, passei por uma experiência essa semana, ele me ajudou na hora, porque às vezes a gente passa por umas situações que a nossa carne quer pular logo na frente. A nossa carne quer chegar primeiro. A gente tem que segurar esse impulso exterior, esse homem exterior, sabe? Feche seus olhos, eu quero orar por você. De repente você está aqui essa noite, essa palavra falou contigo, sabe? Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela nunca nos condena. Está escrito em João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Toda palavra que te confronta não é para te condenar, ela visa te salvar, te restaurar. Se você de repente chegou nesse lugar de entender, olha, realmente eu preciso alimentar mais essa vida de Deus em mim. Realmente eu tenho andado muito na naturalidade. Realmente eu tenho vivido muito para as coisas dessa terra. Realmente a minha mente tem estado muito voltada para coisas meramente humanas. Hoje é o lugar de você receber uma unção de renovação. Porque toda vez que Deus trata um assunto conosco, existe uma unção disponível para nos ajudar. E Ele quer te ajudar, queridos, Ele quer te dar um start, Ele quer que você se volte para Ele, Ele quer te fortalecer. Então eu quero declarar a influência da pessoa do Espírito Santo aumentando no teu interior. Quero declarar que cada momento que você vai passar na presença de Deus vai ser renovador. Eu quero declarar esse desejo pelas coisas espirituais aí, porque até o desejo de adorar a Deus vem dele mesmo, surgindo aí no teu coração, esse anseio que muitas vezes a gente canta nos hinos assim como a corça anseia por águas, como terra seca anseia pela chuva, o meu coração tem sede de ti, a gente canta, e isso precisa ser uma realidade no nosso dia a dia. Eu quero declarar você cheio de fome e sede de Deus, querido. Busque a presença dele, seja cheio, se entregue mais, e a influência do Espírito Santo também vai crescer na tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Espírito Santo, meu amigo, nosso ajudador, tu que estás sempre disponível para nos ajudar, nos ajuda também essa noite, Pai, transformando o nosso coração, nos ajudando a organizar nossas prioridades, libertando de vícios, Pai, malditos, Pai, de inclinações carnais que já tem tanto tempo sendo alimentadas e já criaram uma fortaleza. Eu declaro fortalezas quebradas no nome de Jesus, fortalezas de inclinações malignas, que já se tornaram um vício, que quando não faz, parece que sofre até uma abstinência. Eu te está derrotado em nome de Jesus. Toda obra das trevas caindo por terra, Satanás perdendo força, a carne perdendo força essa noite, como uma janela de oportunidade, para buscarmos a Deus e nos voltarmos para a sua palavra, para o seu Espírito, e para aquilo que é importante. Pai, tomamos essa decisão essa noite. Nos ajuda, Senhor, a cada dia vivermos no Espírito, e aí sim, jamais nós cumpriremos as concupiscências da carne. Eu quero te abençoar nessa noite. Quero declarar a tua noite abençoada. Quero declarar o teu retorno para casa também abençoado. O teu restante de semana vai debaixo da proteção do Senhor. Ele te guarda, Ele te renova, Ele te restaura.
Você que entrou aqui cansado essa noite, um dia de trabalho, saia renovado no poder de Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua família, a tua casa, os teus negócios, e declaro a bênção de Deus se manifestando na tua vida, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Aplauda Ele, dê um brado de vitória. Aleluia. É a vida do Espírito em nós. Espírito Santo, nós chamamos, Pai.